Olá, boa tarde. Eu sou a Natália Mourão, criadora do canal Bênçãos para a Sua Vida. Já faz um tempo que a gente não passa por aqui. Já faz uns dias também que eu não faço nenhum vídeo, mas eu tive a necessidade de fazer esse hoje, né? Já fazia um tempo que eu vinha pensando qual era o propósito do momento difícil que estamos vivendo. E a palavra de Deus, para quem crer na Bíblia Sagrada, é a melhor resposta que nós temos para o momento que estamos vivenciando hoje. Lá em Lucas 21, ele me fala das possíveis coisas que iriam acontecer. Lucas 21, 11 diz assim: haverá grandes terremotos, fomes, pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis, e grandes sinais provenientes do céu. Então, assim, a Bíblia me alerta de que coisas irão acontecer e que nós precisamos estar preparados para lidar com a situação. Sabemos que com o momento em que a gente vem vivendo, com quase 50 dias de confinamento, quase 50 dias de isolamento social, isso mexe com o psicológico da gente. Só que a palavra de Deus não diz isso, não é para que você venha adoecer, para que você venha ficar doente com isso, não. Deus vem me alertar para que eu possa mudar minha atitude e fazer diferente. Aí lá em Mateus ele me diz que tudo isso que eu li em Lucas 21:11, né, os terremotos, as pragas, as pestes, ele me diz que tudo isso ainda é o princípio das dores. Quando ele me fala que isso é o princípio, ele quer me dizer que eu estou no início de muita coisa que ainda tem por vir até a volta de Jesus. E aí, se nós estamos no início e esse vírus ele tem capacidade de tirar o tanto de vidas que ele já tirou, imagine como será mais na frente. Deus tem misericórdia de nós. E o intuito de fazer esse vídeo hoje é justamente esse. É que nós venhamos nos unir para pedir a misericórdia de Deus. Aí lá em Crônica, ela me diz a seguinte coisa. Só um minutinho. Lá em Crônica, ela me fala da seguinte forma. Se Deus falava, se eu fechar os céus, se não houver chuvas, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou enviar uma peste para o meu povo, e o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Então, assim, a mesma forma que a Bíblia me alerta, ela me consola, ela me conforta, porque nesse versículo em Crônicas 7, ele está me confortando que há uma solução para o momento que estamos vivendo. Só que depende de nós. Depende de nós por quê? Porque mais do que o Covid, existe uma praga que bilhões de pessoas estão doentes. Muitas pessoas estão doentes, eu não sei te dizer em números. Mas existe, eu acredito que a humanidade inteira esteja doente disso. Que é desde o tempo de Adão e Eva, que é o pecado. O pecado é que nos faz perder tudo. O preço do pecado é a morte. Então, assim, quando Deus me diz bem aqui, no versículo 14, que se o meu povo orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, eu o ouvirei e perdoarei de seus pecados. Então Deus tem te pedido, tem me pedido, para que nós repense na nossa maneira de agir, de ser, de falar, e que nós venhamos mudar o que há de pior dentro de nós e deixar fluir o que há de melhor em nós. Porque todos nós temos pecados, todos nós temos mágoas de estimação guardadas de antigamente, que a gente não conseguiu liberar o perdão.
Há momentos que a gente está muito preocupado com o trabalho. Há momentos em que a gente está muito preocupado com o bem-estar da nossa família, com o passeio que eu vou fazer no final de semana. E eu acabo deixando de dar tempo e importância para o dono da nossa vida, para o dono do nosso respirar. Então, esse momento de Covid-19 é tempo de voltar, é tempo de clamar ao Senhor, é tempo de pedir a misericórdia dele, é tempo de dobrar os nossos joelhos e dizer: Senhor, nós precisamos de ti. Senhor, sem ti nós não somos nada. Nós necessitamos de ti. E esse vídeo é um convite a ti. Vamos nos unir em oração para clamar ao Senhor, para mudar a situação da humanidade no contexto geral. Que quando terminar essa quarentena, que quando Deus tiver misericórdia de nós venhamos sair daqui com outros pensamentos, dando mais valor a coisas importantes. Eu não estou falando isso porque eu sou assim. Eu estou falando isso porque eu também preciso mudar. Quando eu me exponho em um vídeo, eu não quero me mostrar perfeita. Eu quero mostrar que eu estou falando do que eu preciso fazer. Eu preciso liberar perdão, assim como você precisa. Eu preciso melhorar os meus hábitos e as minhas atitudes diante de Deus. Tente fazer com que você seja uma pessoa que agrade a Deus. Que as suas atitudes, elas deixem Deus feliz. Porque nós nunca vamos agradar o ser humano, por mais que façamos algo. Sempre vai ter alguém para te apontar dos teus erros, dos teus defeitos, das tuas falhas, do que tu não é bom. Mas não se preocupa com isso. Esse momento é de reflexão e de pensar em ser um ser melhor para ver o que Deus vai pensar de mim, independente da opinião alheia. Deus tem nos feito ficar dentro de casa esse tempo todo para refletir sobre quem eu sou, para aproximar famílias, para ter mais tempo, porque a gente anda muito atarefado. De certa forma, as igrejas estão fechadas, em partes, mas a sua casa, o seu coração é templo do Espírito Santo. Não impede de que você faça as suas orações, as suas buscas, os seus louvores. Então, que esse momento venha servir para que nós possamos voltar aos pés do Senhor e se humilhar e reconhecer que sem a graça de Deus, sem a misericórdia de Deus, nós não somos nada. Então, assim, volta para os pés do Senhor. Eu não estou falando de religião. Eu não estou falando de onde tu está posicionado na igreja, do teu carro. Esquece isso. Eu estou falando de você com Deus. Eu estou falando da sua intimidade com Deus. Eu estou falando de até que ponto Deus te escuta. Porque às vezes a nossa oração não é atendida, porque realmente a gente não orou porque Deus era importante. A gente orou porque a gente precisou da misericórdia dele, porque a gente precisou do socorro dele. E Deus não quer esse tipo de oração. Deus quer que a gente ore ele pela gratidão da vida, pela gratidão a ele, pelo pão que nos alimenta, pela roupa que nos veste, pelo teto que nos cobre da chuva e do sol. Aí, quando eu tiver essa intimidade com Deus, que eu passar por uma necessidade, uma dificuldade, e eu clamar a Deus por isso, Deus consegue atender a minha oração. Porque a Bíblia diz que Deus escuta a oração de um servo que se humilha diante da presença de Deus. Porque a Bíblia me garante que há solução para o problema que estamos vivendo e para os meus problemas. Porque a Bíblia me garante que podemos ser pessoas melhores se liberarmos o perdão e deixarmos de cometer atos, pecados e transgressões que me ferem, que ferem o outro e que ferem a Deus.
É tempo de voltar, de se arrepender, de reatar a amizade com Deus. É tempo de trazer Deus para próximo de ti, porque não é Deus que se afasta de você, é você que se afasta de Deus. Então que nessa tarde a gente possa pensar um pouquinho mais sobre nossas atitudes, pensar um pouquinho mais sobre o que tem guardado aqui que precisa ser liberado, perdão, pensar um pouquinho mais o que eu tenho feito para que Deus se agrade de mim. Tenha uma excelente tarde, que Deus te fortaleça, que Deus te dê discernimento para enfrentar esses momentos difíceis que estamos vivendo e que Ele te cubra com a proteção dEle, que Ele envie anjos com espadas de fogo ao redor da sua casa para proteger você e os seus, em nome de Jesus. Beijo, paz no teu coração, fica com Deus. Não esquece de curtir e compartilhar nossos vídeos. Nosso intuito não é crescer como youtuber, é transmitir um pouquinho da palavra de Deus para quem precisa. Hoje talvez não seja você que esteja precisando ouvir isso, mas eu creio que tem alguém necessitando meditar nessa palavra. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.